Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de português. Eu sou a professora Jéssica do 5º ano, todo mundo já sabe, mas eu vou repetir um montão de vezes. E a nossa aula de hoje é substantivo. E nessa semana a gente vai ver o substantivo, só que na outra a gente também vai ver, porque eu dividi esse conteúdo em duas partes, por ser bem grande, para vocês poderem entender melhor tudo que eu vou falar aqui nessa aula. Então é por isso que eu dividi. Mas vai dar certo, Deus quiser. Vamos agora continuar aqui, né, para o conteúdo. Vamos agora para o conteúdo verdadeiro. Substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou imaginamos existir. Então, a gente tem uma criança nessa imagem, a gente chama essa criança por criança, né? Essa palavra criança é um substantivo. Cachorro é substantivo, casa é substantivo, porque a gente utilizou para dar nome a qualquer objeto ou ser que a gente imaginou existir. A gente imaginou existir, a gente vai nominar. Então, essa nomeação se dá o nome de substantivo. Então, dentro do substantivo existem vários tipos de substantivo. Mas ele pode ser, né? Como é que ele pode ser? Ele pode ser substantivo próprio e substantivo comum. Mas o que seria substantivo próprio? O substantivo próprio, ele se refere em um ser particular e é escrito com a letra inicial maiúscula. Então, como é que eu posso saber um exemplo de substantivo próprio? É apenas saber que o nome da gente se escreve com letra maiúscula e o nome de países e cidades também se escreve com letras maiúsculas. Então, esse substantivo é próprio. Então, o substantivo comum ele vai se referir a elementos de um grupo da mesma espécie e é escrito com a letra inicial minúscula. Então, se eu disser assim, um cachorro, eu vou comprar um cachorro. Cachorro é minúsculo, né, gente? Agora, se eu colocar o nome no cachorro, Bento, o nome do meu cachorro é Bento. Estou utilizando um nome próprio para o cachorro. Então, esse Bento vai ser com letra maiúscula. Só que, como cachorro é um substantivo comum, então ele vai se iniciar com a letra minúscula. Então, o substantivo próprio, letra maiúscula, viu, gente, no começo. Essa palavra Pernambuco. Esta palavra se refere a um só estado. Então, como Pernambuco é um estado, eu utilizo letra maiúscula. Do mesmo jeito seria para falar sobre o Brasil, letra maiúscula também. Estou me enrolando aqui. Vamos continuar. Tipos de substantivo, né? Continuando. O substantivo também pode ser simples e composto. Como assim simples? Por exemplo, é aquele que é formado por uma só palavra. Exemplo, garrafa, roupa, chuva. Então, se eu nomeio alguma coisa, essa minha coisa, né, eu vou utilizar apenas uma só palavra, é o substantivo simples. Garrafa é simples, roupa é simples, chuveiro é simples. E composto, ele vai ser formado por mais de uma palavra, designando um objeto ou um só conceito. Por exemplo, guarda-roupa, beija-flor, sexta-feira, guarda-chuva. Então, a diferença do substantivo simples para o composto é porque o simples formado por uma só palavra e o composto é por mais de uma palavra, né, gente? Mais de uma palavra. O substantivo também pode ser primitivo e derivado. Como assim? Comprei os pães na padaria. Substantivo primitivo é o que dá origem a outros substantivos. Exemplo, pedra, livro, sapato, bilhete. O primitivo, gente, ele vai dar origem a outros substantivos. E o derivado, ele vai derivar do primitivo. Ou seja, é o que se origina de outro substantivo. Por exemplo, pedreira. Da onde vem a palavra pedreira? A palavra pedreira vem
de pedra, livraria de livro, sapataria de sapato e bilheteria de bilhete. Então, é só ver na imagem aqui do lado a figura de um pão, né? O pão é o substantivo primitivo, enquanto que padaria é o substantivo derivado. Tá fácil, né, gente? Super fácil. Não tem como errar. Tem outro tipo de substantivo aqui também, o coletivo. Quando o bebê nascer, o enxoval estará pronto. O substantivo coletivo é aquele que indica no singular um grupo ou um conjunto de seres da mesma espécie. Então, eu posso utilizar um substantivo para se referir, por exemplo, a um conjunto de seres da mesma espécie ou um conjunto de alguma coisa. Por exemplo, enxoval é conjunto de roupas e adornos. Então, a gente estudou o substantivo coletivo e eu lembro que no começo do ano a gente fez a revisão do quarto ano, né? A revisão do quarto ano e a gente estudou também substantivo coletivo. Então, vamos ver agora alguns tipos de substantivo coletivo. Aglomeração, que não pode, né? De pessoas, álbum, de fotografias de selos, alcateia, de lobos. Até coloquei a imagem de lobos aqui, né, gente? Arquipélago, de ilhas, arvoredo, de árvores, atilho, de espigas de milho, atlas de mapas, bagagem de objetos de viagem, baixela de utensílios de mesa, banda de músicos, banda de músicos, coloquei alguns músicos aqui. Bando de aves, biblioteca de livros, boiada de bois, braçada de flores, cacho de uvas, cambada de pessoas malvadas e cardume de peixes. Então, gente, vocês têm que prestar atenção que esse assunto do substantivo começa na página 122. Então, eu não falei no começo da aula, mas é para vocês abrirem essa página e ir acompanhando no decorrer da aula. Continuando. Desculpa. Então, nessa página que tem sobre os substantivos coletivos, vocês irão ver que não tem somente esses coletivos, tem outros, só que aí vocês vão acompanhar em casa. Então, tanto na página 123, temos aqui, na página 124 e 125, temos vários substantivos aqui, né, coletivos. Agora vamos para a atividade da página 126. Eu vou explicar para vocês. Primeira questão: circule os substantivos próprios e grife os substantivos comuns. Então, na primeira questão da página 126, o que se pede para fazer, né, gente? Da página 126 até a 129. Na página 126, na primeira questão, está mandando circular os substantivos próprios e grifar os substantivos comuns. Então, o que é substantivo próprio? Nome de cidade, nome de pessoas, entendeu? Nome de país. E sempre começa com letra maiúscula. Então, é uma dica enorme para vocês circularem os substantivos próprios. Grifar os substantivos comuns. O que é substantivo comum? Qualquer coisa que não se enquadra em próprio, né, gente? 2. Com as palavras dadas, forme substantivos compostos, empregando devidamente o hífen. Então, com cada palavra dessa, até a letra F, vocês vão fazer substantivos compostos, né? Guarda. Vocês vão fazer aí. Guarda-roupa, né? Por exemplo, couve. Aí. Pombo. Beija. Letra D. Letra E, quinta. E letra F, tico. Então, vocês vão
juntar essas palavras a outras para formar substantivo composto. Guarda-chuva é um substantivo composto. Estou dando um exemplo aqui, por exemplo, da letra A. Terceira questão. Alguns substantivos compostos não são separados por hífen. Quando isso ocorre, pode haver acréscimo ou perda de uma letra. Observe a palavra abaixo. Então, é bem interessante a gente analisar isso. Floricultura é igual flor mais cultura. Lobisomem. Para formar a palavra floricultura, eu utilizei duas palavrinhas, que é flor mais cultura. Só que como floricultura não é separado de hífen, né? A gente acrescentou uma letra, que é a letra I no caso. Flor mais cultura, mas aí a gente colocou flor mais I mais cultura. Mas coloca floricultura. Então, lobisomem, por exemplo, quais palavras eu juntei para formar lobisomem? Aí você junta lobo mais homem. Girassol. Qual palavra eu juntei? Eu juntei a palavra girar mais a palavra sol. E assim por diante. Agora na página 127, o substantivo que mesmo no singular indica um conjunto de seres de uma mesma espécie é chamado de substantivo coletivo. Quarta questão. Observe o exemplo abaixo e continue o exercício completando com o coletivo de cada substantivo. Peixes, cardume. E qual é o substantivo coletivo de abelha? Aí vocês vão colocar. Lobos, alcateia. Soldados, exército. Ovelha, qual é o substantivo coletivo? Livros, biblioteca. E assim por diante. Quinta questão. Dê o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Dedal, dedinho, dedão. Então, dedal, dedinho, dedão são substantivos derivados, porque derivam de um substantivo. Quem é esse substantivo que eles derivam? Eles derivam de um substantivo primitivo, né? Chamado dedo. Então, o dedo, a partir da palavra dedo, vai sendo formado dedal, dedinho e dedão. Letra B. Muralha, mural. Deriva de quem? Qual é o substantivo primitivo que deu origem à muralha, mural? Letra C. Casarão, casebre. Letra D. Boiadeiro e boiada. Sexta questão. Escreva alguns substantivos próprios para nome de pessoas. Aí você vai dar um exemplo seu, pessoal. Nome de países. Também vai dar exemplo. Página 128, sétima questão. Escreva nas colunas adequadas as palavras primitivas e as derivadas. Então, temos um quadradinho cheio de palavras. Vocês irão organizar essas palavras em cada tabela correspondente. Palavras primitivas de um lado, palavras derivadas de outro. Por exemplo, temos aqui a primeira palavra do quadro, pedra. Pedra é primitivo ou derivado? Primitivo. E o que vai derivar do substantivo primitivo pedra? Pedreira. E assim por diante, gente, vocês vão conseguir. Oitava, dê o coletivo destes elementos. Estrela, qual é o coletivo de estrela? Qual é o coletivo de árvore? Qual é o coletivo de ilha? Qual é o coletivo de livro? Então, não tá difícil. 129. Escreva as palavras nas colunas adequadas. Temos várias palavras e você vai organizar essas palavras em cada coluna. Beija-flor é um substantivo composto? É um substantivo derivado? É um substantivo próprio ou um substantivo coletivo? Então, beija-flor é coletivo. É um substantivo composto. Isso, composto, perdão. É um substantivo composto, então eu vou colocar ele no quadrinho. E água-viva é o quê? Papelaria é composto, derivado, próprio ou coletivo? Então, vocês vão organizando todas essas palavras do quadro. E aí, até a palavra macarronada, né? Macarronada é o quê? Aí vocês vão organizar no quadro. Então, gente, vamos agora para uma parte bem importante, que é correção da atividade. Então, vocês vão fazer vão pausar o slide e vão
olhar se as questões estão iguais. A correção da página 107 até a 117. Então, entra aqui até as páginas de interpretação de texto até gramática. Página 107, página 108, página 109, página 111, página 112, página 113, página 115, página 116 e página 117. Então, essas foram as páginas da correção. Pausem os slides de maneira a corrigir todas essas questões que foram passadas. E, gente, a nossa aula chegou ao final. Então, próxima aula, parte 2 da continuação do substantivo. E até lá a gente vai ter novos encontros e, se Deus quiser, as nossas aulas estão trabalhando para que volte, né? Temos que esperar a permissão de Deus e principalmente de Deus e dessa questão do governo, né? Então, vamos ser otimistas, vamos estudar, porque não podemos ficar parados, porque o conhecimento está aqui, está sendo trabalhado, temos que estudar, temos que fazer as atividades. Vocês continuem resolvendo aí, eu sei que vocês são muito inteligentes, nossos encontros nas aulas online são maravilhosos. E, gente, não se esqueçam de realizar as atividades. Então, até a próxima aula de português.